Olá, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo esse vídeo. Sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional. Joga na tela. Nesse vídeo eu vou comentar para vocês aqui, vou analisar o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 962. Estou de volta com vocês. O vídeo faz parte do projeto que eu desenvolvo de análise detalhada dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Semanalmente, o Supremo divulga o informativo de jurisprudência contendo um resumo dos casos julgados na semana anterior, e aí eu trago a aula comentando detalhadamente, o que consta desse informativo, o que é fundamental para se manter atualizado com o direito constitucional, imprescindível para quem se prepara para concurso público. Se você não conhece o projeto, está chegando agora, seja bem-vindo, espero que você goste, e que a aula te ajude. Vamos na tela, vamos começar aqui, sumário, está aqui o plenário, vai ter aqui alguns julgamentos interessantes para a gente debater. Começa com isso aqui, taxa sobre recurso hídrico, custo da atividade estatal e fiscalização, princípio da proporcionalidade. O plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade de artigos tais e por arrastamento tais de lei do Estado do Amapá, que instituiu e disciplinou em âmbito local a taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento de recursos hídricos. Estou de volta. O que é que vai ter de bem interessante aqui nesse julgamento? Primeiro, o Supremo reconhecendo o princípio da proporcionalidade como um fator de limite ao poder de tributar do Estado, O tribunal vai destacar aqui que, no caso, se identifica quase com a medida confiscatória e na Constituição a limitação ao poder de tributar, que é a vedação de confisco. E também o Supremo identificando que, em verdade, esse tributo aí, apesar de ter sido chamado de uma taxa, configurava quase que um imposto. Vamos ver aqui, vamos na tela, vamos lá. A lei instituiu taxa de controle, acompanhamento e fiscalização da exploração e aproveitamento de recurso hídrico. Começou lembrando que a taxa é um tributo cuja exigência se faz orientada pelo princípio da retributividade. A taxa possui caráter contraprestacional e sinalagmático, atrelando-se à execução efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível ou ao exercício regular do poder de polícia. O valor do tributo deve refletir, nos limites do razoável, o custeio da atividade estatal de que decorre. Estou de volta, e realmente esse é o traço característico da taxa, E nisso ela se diferencia de imposto. Imposto é aquele tributo que é devido para custear o funcionamento do Estado. Para que o Estado funcione, tem que ter arrecadação, o imposto vem para isso. Por que eu pago imposto? Para manter o Estado. A taxa não. A taxa, ela exige a retributividade, existe a contraprestação, e tem que haver o sinalagma. Eu pago uma taxa para que dessa taxa que eu estou pagando me seja devolvido de maneira efetiva ou potencial alguma atividade, E o Supremo vai identificar que aqui, no caso, isso não estava presente. Vamos voltar no informativo. Joga ele na tela. A taxa de fiscalização de recursos hídricos tem por fato gerador o exercício pelo Estado, aí do Amapá, do poder de polícia, considerado aproveitamento e exploração de recursos hídricos no território do Amapá, cujo valor corresponde a 0,02 da unidade padrão fiscal do Estado por volume, metro cúbico do recurso utilizado, ou 0,05 da unidade por 1.000 metros cúbicos no caso da geração de energia. Estou de volta, percebam que vem comigo aqui, se desenha o caráter da taxa.
A taxa ela está aqui relacionada ao exercício do poder de polícia, da fiscalização da exploração de recurso hídrico, que ocorre com frequência aqui no Amapá, e o valor é mínimo, né? É um valor muito pequeno, tá aqui, ó, 2 centésimos ou 5 centésimos, é um valor pequenininho. Vamos voltar no informativo, agora reparem. Nada obstante a modicidade do fator numérico, não se pode ignorar que as atividades sobre as quais recai a cobrança do tributo, sobretudo a geração de energia elétrica, demandam o uso de quantidade expressiva de recurso hídrico. Sob tal ângulo, cumpre pequeria por proporcionalidade, isto é, razoável e necessária equivalência entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal no exercício do poder de polícia. A estimativa de arrecadação anual da administração estadual com a cobrança do tributo alcançaria um importe de 88,9 milhões de reais. Esse montante é quase 10 vezes superior ao orçamento anualmente destinado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, órgão incumbido de planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais relativas à utilização de recurso hídrico. Estou de volta, repare. Se a taxa está atrelada à fiscalização da exploração de recurso hídrico, ela não tem que servir para custear essa atividade de fiscalização. A arrecadação dessa taxa, gente, só isso, só a arrecadação dessa taxa é 10 vezes mais do que o orçamento total da Secretaria Estadual que vai cumprir esse MUNOS. E a Secretaria Estadual não vai fazer só isso, né? Deve ter outros tantos afazeres. Peraí, como é que a taxa tem que ser para custear o serviço? Ela está arrecadando 10 vezes mais do que o orçamento que compreende todos os serviços da Secretaria. Então, vão pegar a arrecadação da taxa e vão dar uma outra destinação. Certamente vai pegar a arrecadação da taxa e vai jogar, vai virar fonte 00 na conta do Estado, né? Receita livre. O Estado vai investir em tudo. Então, peraí, isso é taxa ou é imposto? Porque se está arrecadando muito mais do que o custo, diminui a taxa. Porque a taxa tem essa finalidade e tem esse sinalagma, percebe? Isso que o Supremo identificou. Olha, o Estado foi bem perspicaz, né? Bota um valor pequenininho da taxa e ninguém vai questionar, mas quando você vai ver a arrecadação, o que é que eles fizeram? Eles criaram essa taxa para ampliar a receita do Estado e não, em verdade, para custear esse serviço de poder de polícia, né? Volta no informativo, está aqui. Não apenas os dados evidenciam a ausência de proporcionalidade entre o custo da atividade do que decorre a taxa e o valor a ser despendido pelos particulares em benefício do ente público, a própria redação da lei conduz à conclusão no sentido de caráter eminentemente arrecadatório do tributo instituído. E aí, tratando-se de questão afeta aos domínios do direito tributário, há que observar de modo especial o princípio da razoabilidade, sob pena de chancelar a situação jurídica de todo inaceitável. A teor do 154, os entes federativos não podem instituir tributo com efeito de confisco, né? A onerar excessivamente as empresas que exploram recursos hídricos a pretexto de suportar os gastos decorrentes do controle de fiscalização, a taxa sob análise adquire feições verdadeiramente confiscatórias. Estou de volta, portanto, é inconstitucional. E aí eu partilho com vocês que vai ser extraordinária a construção do entendimento, né? Você foi a fundo no exame, né, da essência, da ontologia da coisa, para perceber que, apesar de terem batizado com o nome de taxa, formalmente criado uma taxa, o que eles fizeram foi confisco, instituir um imposto para manter o Estado, para aumentar a arrecadação do Estado, e não taxa coisa nenhuma, portanto, inconstitucional, ok? Vamos voltar no informativo. Muito bom esse julgamento. Aí a gente vai prosseguir.
Concessionária de serviço público de energia elétrica, a utilização de áreas adjacentes a rodovias. O plenário iniciou o julgamento de ação de inconstitucionalidade, né, onde ele vai discutir utilização, comercialização de faixa de domínio em áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais que são delegadas, né? Aqui vão ter umas discussões interessantes, porque o que envolve energia é competência da União. Iniciou o julgamento de ação direta que obriga a concessionária de serviço público, fornecedora de energia e água, a expedir notificação pessoal acompanhada de aviso de recebimento ao usuário residencial, com informação sobre a data e hora da vistoria. Estou de volta, vai ser uma discussão interessante, por quê? Porque aqui entram duas visões distintas. Por um lado, como envolve serviço de energia elétrica, serviço federal, só a União legisla, mas por outro, proteção ao consumidor. E a gente tem visto uma tendência no Supremo já de longa data de entender que nesses casos prepondera a questão da energia elétrica e aí só a União legisla. Mas mais recentemente teve um caso em que o tribunal entendeu que não afetava a exploração do serviço, era uma obrigação acessória, entrelaçada muito mais ao plano da proteção do consumidor, e aí o Estado pode, porque é competência concorrente. Vamos voltar na tela e aguardar, mas ó, reparem, o ministro Marco Aurélio, ele, que é o relator, ele julgou improcedente, já teve a companhia aqui de mais 4 ministros, entendendo que a lei não disciplina a energia elétrica, mas proteção ao consumidor. Mas já o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, entendendo que envolve-se energia elétrica, é competência da União, e já tem aqui a companhia de mais 3 ministros, né? Então vamos aguardar realmente a conclusão do julgamento. Processo legislativo e reserva de lei complementar. Muito interessante isso aqui. O plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo tal da Constituição de Santa Catarina que impõe a edição de lei complementar para dispor sobre regime jurídico dos servidores estaduais e diretrizes para elaboração de plano de carreira, organização da Polícia Militar e regime jurídico dos servidores, organização do Sistema Estadual de Educação, plebiscito e referendo. O colegiado entendeu que a ampliação da reserva de lei complementar, para além das hipóteses demandadas no texto constitucional, como no caso, restringe indevidamente o arranjo democrático representativo desenhado pela Constituição Federal. Estou de volta, simplificando, o que o Supremo disse aqui foi o seguinte: matéria que na Constituição Federal é de lei ordinária, não pode na Constituição Estadual ser submetida à lei complementar. Matéria que na Constituição Federal é de lei ordinária, não pode na Constituição Estadual ser submetida à lei complementar. Dito de outra forma, a Constituição Estadual não pode exigir lei complementar para a matéria que a Constituição deixou para a lei ordinária. Já tem até precedentes nesse sentido, casos muito similares, do Rio de Janeiro teve um, e aqui tem algumas coisinhas bem interessantes para a gente destacar. De início, lembrar que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Existe um âmbito material próprio de cada e uma diferença de quórum de aprovação. A lei complementar, ela é uma espécie de lei que tem que ser aprovada por maioria absoluta, é o artigo 69 da Constituição, enquanto a lei ordinária, a maioria simples, é o artigo 47. Para aprovar a lei complementar, se exige maioria absoluta, para aprovar a lei ordinária, a maioria simples. E o que é que a Constituição estabelece? Ela indica expressamente o que é matéria de lei complementar e tudo que não foi expressamente reservado à lei complementar fica residualmente para a lei ordinária. Porque, preste atenção, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui 80 matérias de lei para tratar na nossa Constituição. E dessas 80, a gente vai estabelecer 30 tem que ser por lei complementar, porque são matérias que a gente entende que tem uma importância um pouco a mais, demanda uma preocupação maior, por isso a gente quer um quórum superior. Então, 30 tem que ser de lei complementar e as outras 50 de lei ordinária. Não
teria sentido a gente pegar o texto da Constituição, as 80 matérias, e colocar do lado das 30, isso é de lei complementar, e do lado das outras 50, isso é de lei ordinária. Por quê? Porque é muito mais simples eu pegar as 30 do meu exemplo e colocar assim, essas 30 são de lei complementar, e tudo que não é de lei complementar ficou para lei ordinária. Eu não preciso pegar aqui nas 50 e botar lei ordinária, basta que eu faça o seguinte, tudo que não foi reservado para lei complementar ficou para lei ordinária. E é esse o modelo adotado pela Constituição. Reserva expressamente o que é de lei complementar, e tudo que não está expressamente reservado à lei complementar, residualmente é de lei ordinária. E qual é o detalhe? Na Constituição Federal, a gente tem matérias que não foram reservadas à lei complementar, portanto, residualmente à lei ordinária, como, vamos voltar na Constituição, ou no informativo, por exemplo, o regime jurídico dos servidores públicos. Estou de volta. A Constituição não exige lei complementar. Inclusive, a lei federal, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos da União, Lei 8.112 de 90, é uma lei ordinária. Só que aí veio a Constituição do Estado aqui, nós estamos com Santa Catarina, mas já teve Rio de Janeiro e teve outro estado também, e fez assim. No meu estado, regime jurídico do servidor público é por lei complementar. Na Constituição Federal não tinha reserva, era residual para a lei ordinária, só que no estado estabeleceram. E o Supremo entende que não pode. O Supremo entende que ampliar a reserva de lei complementar exigir maioria absoluta para aquilo que pela Constituição Federal bastaria a maioria simples, é impor uma restrição ao processo político deliberativo. Se no âmbito federal basta a maioria simples, por que no âmbito estadual tem que ser maioria absoluta? Tem que seguir a ideia da simetria. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é reiterado aqui. O Supremo já tem precedentes assim, e em prova de concurso já se cobrou isso. Agora, particularmente, eu discordo desse entendimento. Gente, nós somos um Estado federal. Estado federal, as unidades têm que ter autonomia. Por que o Estado não tem autonomia para dizer que no seu Estado, regime jurídico do servidor é por lei complementar? A gente fica construindo simetria onde a Constituição expressamente não impôs. Eu não vejo nada demais em estar na Constituição do Estado, que tais temas aqui no Estado, a gente quer uma lei complementar, porque entende que tem uma importância maior. Ao meu modo de ver, isso prestigiaria a autonomia federativa. Né? Onde não está expressamente se referindo a Estado ou município, eu acho que deveria se dar uma autonomia maior, ao invés de ficar construindo essa simetria que o Supremo construiu aí nesse entendimento, ok? Mas, de todo modo, para as suas provas, o que você vai levar é que não pode a Constituição do Estado exigir lei complementar para matérias que na Constituição Federal basta uma lei ordinária. Vamos voltar no informativo, vamos caminhar. Vem aqui o próximo julgado. Subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, desnecessidade de devolução dos valores recebidos. O plenário julgou parcialmente procedente pedido formulado de ação direta para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Paraná e por arrastamento das leis tais que disciplinavam a matéria, e decidiu que a declaração de inconstitucionalidade não atinge os pagamentos realizados até o julgamento da ação. O aludido dispositivo constitucional concede subsídio mensal e vitalício aos ex-governadores do Estado, igual ao recebido por desembargador de Tribunal de Justiça Estadual, desde que tenham exercido a função em caráter permanente e não tenham sofrido suspensão dos respectivos direitos políticos. Estou de volta. Esse é um tema que o Supremo já debateu algumas vezes. Gente, de uma maneira geral, os estados estabeleceram um pagamento de pensão vitalícia para ex-governador. Olha, eu não sei de que estado brasileiro você está me assistindo,
mas me arrisco a dizer que provavelmente no seu estado já houve a previsão de um pagamento de uma pensão vitalícia para o ex-governador. O Supremo já debateu esse tema algumas vezes e declarou a inconstitucionalidade, né? E cá entre nós, com todo o respeito a quem pensa diferente, mas como assim o povo ser obrigado a custear alguém vitaliciamente porque um dia foi governador? Em verdade, é como se eu estivesse dando uma aposentadoria no cargo com um mandato. O cara foi governador, até a morte dele agora vai receber um salário de governador. Em flagrante violação a princípios republicanos e da isonomia. Eu estou dando um tratamento completamente isonômico a pessoas que não estão em situação de isonomia, que uma coisa é ser o governador, recebe o salário para estar no cargo, outra coisa é ser um ex-governador. Quer dizer, então, que pelo fato de ter sido governador, você vai até o final da vida receber subsídio mensal? Porque quem está pagando isso somos nós. Aqui na Bahia já houve esse regramento, né? E eu, particularmente, sempre entendi que era um absurdo. Que ainda que tentassem construir, não, em virtude do alto cargo que foi ocupado, pelos bons serviços prestados. Que bom serviço? Vamos avaliar. Percebe? Então, em boa hora, o Supremo já tem alguns anos, declarou a inconstitucionalidade, derrubou, e aqui vem mais um caso, que é o caso aí do Paraná, onde o Supremo diz é inconstitucional, reaplica a jurisprudência dele. Agora, detalhe, o Supremo aqui destaca que os valores que foram pagos com base nessa norma jurídica não devem ser devolvidos se recebidos de boa-fé, e de boa-fé o foram porque instituídos em Constituição e em lei. E aqui a gente até amplia, isso aí é um entendimento geral em termos de pagamentos efetuados pelo poder público aos seus agentes. Quem recebe um pagamento indevido, mas recebe de boa-fé, não tem que devolver. Não tem que devolver. O servidor público está no seu cargo, e eis então que a autoridade superior lhe concede o pagamento de uma gratificação. E ele está recebendo, só que ele nem sabia que aquela gratificação está sendo paga de uma maneira indevida. Ele não tem o domínio da matéria. Vem lá a autoridade superior, por exemplo, o prefeito determinou que se pagasse a ele aquela gratificação, com base no estatuto do servidor do município. Só que não se aplicaria a ele. Mas ele não tem esse conhecimento. Ele está recebendo de boa fé. Aí lá na frente apuram que o pagamento é indevido, ele vai devolver? Não, porque ele recebeu de boa fé. Só devolve quando configura a má fé. Vamos voltar no informativo, que tem outra questão aqui que é muito interessante, que é a seguinte, Inicialmente, o colegiado, por maioria, afastou a preliminar de prejudicialidade da ação por perda superveniente do objeto. Não obstante a revogação expressa do parágrafo 5º do artigo 85 da Constituição Estadual, que era o objeto de impugnação, haveria circunstâncias aptas a afastar o acolhimento da preliminar. Esclareceu que a ação foi ajuizada em 2011, imagine, liberada para julgamento em 2007, incluída em pauta agora pelo plenário em fevereiro de 2019, antes, portanto, da emenda constitucional que revogou o dispositivo. Além disso, a revogação do ato normativo ora impugnado não explicitou qualquer regra acerca dos efeitos produzidos pela norma constitucional no seu período de vigência. Estou de volta para a gente simplificar. O dispositivo da Constituição do Estado que estava sendo impugnado foi revogado antes do Supremo julgar. A jurisprudência do Supremo é consolidada, que com a revogação do objeto, a ADIM fica prejudicada. E é muito simples de entender. Numa ADIM, não é nesse caso, numa ADIM, eu entro com a ação arguindo que este objeto viola a Constituição. Se quando do julgamento este objeto não existe mais, não tem como violar a Constituição. Aí você vai dizer, mas professor, durante o período em que vigiou, violou a Constituição. Só que não cabe em ADIM discutir durante o período em que vigiou. Aí são os efeitos residuais para você apurar em concreto. Por isso que é consolidada a jurisprudência. Se o objeto foi revogado, a ADIM perde o objeto. Entretanto, eu sempre destaco para os meus alunos que, apesar
do entendimento consolidado. Se o Supremo quiser julgar, vai julgar. Nós já tivemos outro caso em que o objeto foi revogado, mas o Supremo entendeu que deveria prosseguir e julgar. E aqui ele está fazendo isso de novo. A priori, pela jurisprudência do tribunal, a ADIM ficou prejudicada porque houve a revogação do dispositivo impugnado. Mas o tribunal entendeu que deveria julgar para resolver a questão. Aí ele trouxe, olha, não, ele foi revogado, mas a ação já devia ter sido julgada. Ele foi revogado em maio, mas a gente já tinha pautado para julgamento desde fevereiro, então foi atrás do tribunal. Outra coisa, a revogação não resolveu esse problema de devolução, não devolução de dinheiro e tal. Então, vamos julgar porque é conveniente para uma questão de segurança julgar, a gente vai e julga. Então, a verdade é que quando o Supremo quer afastar sua jurisprudência, ele afasta, e aqui ele fez isso, que entendeu que era importante julgar para fechar a questão. Perfeito? Vamos voltar no informativo. Aí vem, quanto ao mérito, o plenário aplicou a reiterada jurisprudência no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia ex-governador, o chamado subsídio, corresponde a uma concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição e explicitou a desnecessidade de devolução dos valores percebidos até o julgamento da ação, considerado, sobretudo, o princípio da boa-fé, da segurança e ainda da dignidade humana. Vamos caminhar. Falta de prestação de contas, suspensão automática de registro, anotação de órgão partidário. Julgamento super importante. O tribunal deu interpretação conforme a Constituição a resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional municipal seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito em julgado decorrente de procedimento específico de suspensão do registro. Estou de volta para vocês entenderem. O Tribunal Superior Eleitoral, ao editar resoluções que regulamentam a aplicação da lei eleitoral, ele estabeleceu a previsão de suspensão do registro do partido quando o diretório estadual ou o diretório municipal não tivesse feito a prestação de contas, né? Não houve prestação de contas, então de maneira automática haverá a suspensão do registro do partido. Foi o que se previu na legislação, nas resoluções, o que não tem previsão expressa na lei eleitoral. A lei eleitoral, quando menciona suspensão de registro de partido, pressupõe um devido processo legal, apuração. E aqui eu quero iniciar destacando primeiro. O Tribunal Superior Eleitoral tem competência para editar resoluções que regulamentam a aplicação da lei eleitoral. As resoluções do TSE são atos infralegais que devem ficar nos limites da lei. Não podem jamais contrariar o que está na lei. Não é dado ao TSE inovar. Não é legislador, não tem legitimidade democrática para legislar. É tão somente regulamentar a aplicação da lei. Apesar desse caráter regulamentar, as resoluções do TSE podem ser objeto de ADIM. Por quê? Porque a gente vai justamente alegar que naquele ponto não tem feição regulamentar, tem feição autônoma. E aí viola o princípio da legalidade. Naquilo que ao invés de regulamentar a lei, contraria a lei, cria para além da lei, deixa de ser um ato regulamentar, ganha contornos de ato autônomo. E aí pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade. E quando a gente identifica que isso ocorreu, a gente está dizendo que o TSE legislou, em flagrante violação à separação de poderes, porque ele não tem a competência legislativa. E é o que aconteceu aqui. O Supremo disse, o TSE não poderia ter feito desse jeito. Mas ao invés de declarar a inconstitucionalidade, o Supremo, no exercício da autocontenção, a teoria do self-restraint,
que rege o controle de constitucionalidade, ele fez uma interpretação conforme para dizer as resoluções estão mantidas, desde que interpretadas no sentido de que a suspensão de registro do partido não é automática, pressupõe um devido processo legal. Então, se o partido não faz a prestação de contas, não vai haver de imediato a suspensão do seu registro. Vamos voltar no informativo, vamos a ele. As normas impugnadas, ao determinarem a suspensão do registro ou a anotação do partido, como consequência imediata do julgamento das contas, violam o devido processo legal. A legislação eleitoral prevê um procedimento específico para o cancelamento do registro em relação ao partido em âmbito nacional e, por questão de coerência, relativamente aos órgãos regionais ou municipais, consequência análoga deve ser precedida de processo específico em que se possibilite o contraditório e a ampla defesa, né? Não permitir que a suspensão do órgão regional ou municipal que omita a prestação de contas abre uma lacuna, mas é necessário compatibilizar com as normas constitucionais. Vamos caminhar. Receita Federal, compartilhamento de dados com o Ministério Público. Estou de volta aqui, gente. Esse é o caso que a gente comentou no informativo passado, né? Ao analisarmos o 961, a gente destacou esse entendimento do Supremo e o que a gente vai ter aqui é o tribunal firmando a tese. Firmando agora aqui a tese de repercussão geral, de que pode haver o compartilhamento de dados pela Receita e pela Unidade de Inteligência Financeira com o Ministério Público sem autorização judicial. Vamos na tela, está aqui a tese. Ó. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, da Unidade de Inteligência Financeira e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a um posterior controle jurisdicional. O compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meios de comunicação formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Estou de volta. É o que a gente já tinha visto no informativo anterior, só que agora é firmada a tese, que a Receita e a Unidade de Inteligência Financeira podem compartilhar os dados com o Ministério Público, mas sempre mediante procedimento formal, comunicação formal e com a preservação do sigilo, ok? Vamos voltar para o informativo, gente. Tem mais coisa aqui para a gente comentar. Vamos ver. Primeira turma. Aqui eu não vi o que destacar. Tribunal do Júri também não. Iniciado o julgamento em andamento. Nesse caso aqui também não, deixa eu ver. Não, em verdade, estou de volta. Esses são os pontos do 962, né? O que é que a gente viu aqui no informativo 962? Naquele primeiro caso, sobre a taxa de fiscalização, né, de recurso hídrico, a gente viu que o poder de tributar do Estado se submete ao princípio da proporcionalidade. A gente viu que não se pode instituir tributo como confisco e não se pode criar taxa que, em verdade, é imposto. Que foi o que aconteceu ali no caso lá do Amapá, não é? Lá no caso do Amapá. Depois a gente comentou aquele caso da reserva de lei complementar para tema que a Constituição deixou residual para a lei ordinária. E o que é que a gente viu? Não pode a Constituição do Estado exigir lei complementar para a matéria que na Constituição Federal ficou residualmente para a lei ordinária. A gente viu também o Supremo reiterando o entendimento que é inconstitucional instituir subsídio mensal vitalício para ex-governador, mas que não há de se devolver valor que tenha sido recebido de boa-fé. A gente viu aquela questão da resolução do TSE,
o registro, a anotação do registro do órgão partidário, o que é que a gente viu? A falta de prestação de contas não autoriza a imediata, automática suspensão de registro do órgão partidário. Tem que haver um devido processo legal. E depois a gente viu o Supremo firmando a tese sobre o que a gente já tinha comentado no informativo anterior, que é o compartilhamento de dados por parte da Receita Federal, da Unidade de Inteligência Financeira com o Ministério Público, que pode ser feito preservado o sigilo e mediante expedientes formais, ok? Gente, informativo 962, essas são as considerações que eu queria trazer. Aí algumas observações finais. Primeiro, se você está chegando agora, saiba que tem muita coisa aí para você assistir que já passou. Tem um informativo, uma aula para cada informativo de 2019. Tem a retrospectiva de 2018, a retrospectiva de 2017. Tudo à sua disposição. Você vai no meu site pessoal, vai aparecer aqui embaixo, www.rafaelbarreto.com.br. Vai lá, clica em informativo do STF no menu, você vai ver retrospectiva de 2018, retrospectiva de 2017, informativos de 2019, tudo à sua inteira disposição para o que você aí precisar. Pode assistir quantas vezes você quiser. Queria convidar quem não está inscrito no meu canal do YouTube a se inscrever, né? E queria convidar todos vocês a gente ter um encontro semana que vem para comentar o informativo 963, que talvez seja o último do ano, né? Pode ser que seja o último informativo do ano, talvez o 963 ou, de repente, o Supremo ainda traz o 964, né? Então, queria já deixar o convite para a gente se encontrar na semana que vem para bater um papo sobre o informativo 963. E queria, enfim, pedir a todos que compartilhassem um projeto com os colegas de estudo, né? Os seus amigos que estão aí estudando para concurso público, que estão estudando direito constitucional, compartilhe o projeto com eles para que a gente possa ajudar a maior quantidade possível de pessoas, ok? Bem, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, que vocês sigam firmes nos estudos, que vocês fiquem com Deus, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!